Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no canal da Isa, hoje na Cozinha com a Isa. Bom, vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Isa Schnell, sou nutricionista funcional com especialização em fitoterapia, em atendimento de pessoas vegetarianas em transição para o vegetarianismo. E nesse canal, nessas oportunidades, né, que eu marco, na verdade, eu venho trazer, né, informações relevantes para quem está nesse processo, quer melhorar hábitos alimentares, quer mudar, né, entender como isso funciona, como transitar, né, de uma alimentação onívora para uma alimentação vegetariana, vegana. E aí, ao longo, né, dos nossos encontros, eu venho trazendo todas essas informações para ajudar todos vocês que estão nesse processo a fazerem de uma forma sustentável, né? Eu vejo hoje muito difícil, as pessoas elas fazem esse movimento, né, tentam fazer, mas quando não fazem de uma forma organizada, elas acabam não sustentando e muitas dão um passo para frente, dois para trás e acabam voltando. Isso acaba gerando frustrações, claro, né? Porque muitas pessoas elas decidem parar de consumir ingredientes de origem animal por alguns princípios, né? E aí, às vezes, quando se toma essa decisão de realmente fazer isso, e às vezes não sustenta, né? É meio frustrante. Bom, o tema de hoje, né, pode parecer extremamente simples, né, porque a gente vai preparar leites, vamos preparar inclusive iogurtes e um queijo. Na verdade, é um tema que eu sou muito perguntada, as pessoas me perguntam muito, não com relação a leite, na verdade, porque leite é uma técnica extremamente fácil, né, muita gente já fala muito sobre isso, né? Essa informação existe por aí, né? Enfim, é fácil acesso. Mas eu já falei algumas vezes sobre leite, inclusive, os melhores substitutos do leite em termos de composição nutricional. Eu acho que esse é um ponto do leite que a gente tem que, na hora de fazer, né, escolhas, tentar escolher coisas que valem a pena nutricionalmente falando, né? Então, tem alguns leites, por exemplo, leite de arroz é muito inferior nutricionalmente falando do que o leite de aveia, né? Então, a gente tem que, às vezes é interessante, já que vai escolher um leite de algum cereal, escolher um leite mais nutritivo. A gente tem leite de amêndoas, né? Fácil acesso assim no mercado, hoje com preço mais acessível, né? A gente tem hoje um leite bem interessante, à base de ervilha, né? Pronto, né? Estou falando dos que a gente encontra nos mercados. Mas a gente pode fazer os leites em casa, e essa técnica de fazer leite é muito fácil, né? E a gente vai fazer dois tipos de leite, de dois ingredientes diferentes. A gente vai pegar o coco, uma fruta, e a gente vai fazer de uma semente. E aí a gente vai fazer um queijo tipo Minas, né, que é extremamente gostoso, fácil de fazer, muito fácil de fazer, e que ele cai bem em várias preparações, né, não só para comer no pão, mas a gente pode fazer um queijo quente, a gente pode enriquecer um risoto, fazer um risoto com esse queijo, fica bem legal. A gente pode colocar para dar uma finalizada, quer fazer alguma coisa com queijinho por cima, dar uma grelhada no tofu, né, um tomate, uma berinjela, tomate, um queijinho, por exemplo, fica super legal. Então, a gente vai preparar esse queijo e a gente vai preparar um iogurte também à base de castanha. Além de trazer essas alternativas para quem está nesse processo de transição, eu vejo que a grande dificuldade das pessoas sustentarem é exatamente esse. Não conseguem substituir esses derivados de leite de origem animal por alguns motivos, né? Porque realmente, como a gente tem uma oferta fácil no mercado, esse ingrediente de origem animal, ele entra como, né, eu vou fazer alguma preparação, entra aí como enriquecer, né, de uma forma proteica a preparação. Então, sempre, não tenho que comer um pão com ovo, um pão com queijo. O que eu vou, vai pedir alguma coisa, tudo tem queijo, né? É difícil a gente fazer essa transição,
né, fora de casa, porque fora de casa tudo tem queijo, ou algum tipo de queijo, ou tem, se não tem algum tipo de queijo, tem outros derivados de origem animal, como o ovo, né? Então, eu vejo que a grande dificuldade para as pessoas migrarem, né, fazerem essa transição de uma forma tranquila para o veganismo, é realmente achar alternativas que substituem super bem aí essa necessidade de se consumir queijo, por exemplo, né? E o iogurte, né, é um coringa no nosso dia a dia, entra aí como quero comer um lanche rápido, um iogurte com granola, um iogurte com uma fruta, ou bater um iogurte com uma fruta, né, não fazer uma vitamina, enfim, porque é uma forma rápida, prática de ter um lanche rápido e gostoso, e nutritivo, né? E eu vejo que existe essa dificuldade, além de que, né, a gente vai no mercado, a gente não tem opções, muitas opções, né? Hoje já algumas, mas a gente não tem muitas opções para suprir essa nossa necessidade quando a gente não consome ingredientes de origem animal. Mas antes de eu entrar, né, nas receitas em si e falar dos ingredientes que eu escolhi e tudo mais, eu preciso compartilhar com vocês, porque independente do que te motivou, né, independente do que te motiva a parar de consumir derivados de leite, que pode ser por você ter entrado no veganismo, ou querer migrar para o veganismo, ou por você ter sensibilidade alimentar, né? Por sou sensível. Eu queria que vocês entendessem, né, da onde vem essa sensibilidade alimentar. Né? A gente tem, é muito comum hoje, né, na prática clínica, eu me deparar com pessoas com supercrescimentos bacterianos, né? SIBO, a gente chama de SIBO isso, né? O que é isso? Tem algumas características bem pontuais, a pessoa tem, quase que fosse uma síndrome do intestino irritável, onde ela tem episódios de diarreia em jatos, e aí ela passa um período com o intestino preso, né? Então, isso, assim, infelizmente tem sido muito recorrente no dia a dia, e tem muita relação, né, com o tipo um tipo de alimentação, com o padrão alimentar, né? E a gente tem algumas estratégias nutricionais para diminuir esse supercrescimento bacteriano que vai levando, né, ao longo do tempo, a inflamações, desconfortos, né? E enfim, não é uma condição saudável, né? Na verdade, não é uma condição natural. A gente normalmente não deve ter esse tipo de desequilíbrio, né? Então, falando de SIBO, a gente tem alguns pontos importantes que existe uma relação que desencadeia esse desequilíbrio. O que é SIBO? É um supercrescimento bacteriano, porque a gente tem várias bactérias no nosso intestino, e essas bactérias, elas vivem em sinergia, em equilíbrio super bem. As gram-positivas, as gram-negativas, as que fazem todo esse processo de degradação intestinal, né, as lactobacilos, bifidobactérias, enfim, a gente tem essas bactérias que têm essa função, e a gente tem as bactérias que são mais proteolíticas, né, que na verdade, elas são mais, geram mais gases, né, que são mais putrefativas, né, então a gente tem que ter esse equilíbrio entre essas bactérias para elas viverem em equilíbrio, né, e aí para elas viverem bem, a gente precisa proporcionar esse equilíbrio através da nossa alimentação, né? E a gente tem algumas práticas alimentares e algumas práticas de vida, de estilo de vida, que leva a esse desequilíbrio de bactérias, né? E aí a gente acaba tendo um aumento das bactérias gram-negativas, que são mais putrefativas, que formam mais gases, e tudo isso vai gerando aumento de toxicidade, inflamação e assim por diante. Então, quais são as práticas comuns e habituais que eu vejo muito, né, que as pessoas acabam tendo? Uma delas é a falta de hidratação, falta de água, né? A água, ela é extremamente importante para fornecer, para equilibrar tudo isso, né? Então, isso é uma prática muito comum, as pessoas hoje, né, têm essa dificuldade de ingerir uma quantidade adequada de água, né, que é extremamente importante para equilibrar todo o nosso processo gastrointestinal. E assim, gente, por mais redundante, né, que seja, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar que precisa beber água, a gente faz uma conta rápida por cima. Quanto que eu devo beber água? Mais ou menos, calcula 35 ml por quilo do seu peso. Então, por exemplo, se eu peso 70 quilos,
e eu preciso tomar 35 vezes 70, dá mais ou menos 2 litros e alguma coisa. Então, mais ou menos, eu preciso beber de água, né, no contexto durante o meu dia, uns 2 litros, 2 litros e meio. Nesses dias extremamente quentes, até 3 litros, né, porque a gente sua muito, né, então é extremamente importante a gente ter isso, né, assim, mais uma vez eu vou falar, só para a gente poder começar a digestão na boca, a gente precisa produzir saliva, a gente produz 1,5 litro de saliva. Então, se eu não reponho, né, se eu não estou me hidratando, dificilmente eu vou conseguir ter esse equilíbrio gástrico, né, de digestão e de absorção. Então, a falta de água é um ponto extremamente importante para a gente manter o nosso equilíbrio de microbiota intestinal. Segundo ponto extremamente importante, que eu vejo muito, que tem muitas pessoas que elas têm o uso habitual, né, de drogas opioides, como morfina, por exemplo. A morfina, ela tem um efeito de alterar a motilidade intestinal, né? Às vezes é necessário. Então, a pessoa que tem que fazer um tratamento à base de morfina, por exemplo, de substâncias, drogas, opioides, ela possivelmente vai ter essa alteração, né, característica de um intestino desequilibrado, ou seja, momentos de evacuação e jato, momentos de intestino preso, né? A gente tem um padrão alimentar muito rico em fruto-oligosacarídeos, a gente chama FODMAPs. É um tipo de fibra, mas é tipo de um elemento presente em alguns alimentos. Então, quando a gente identifica que a pessoa consome muito FODMAPs, a gente precisa criar estratégia de exclusão, exclui alguns alimentos, trata a inflamação para voltar a ter equilíbrio. Um outro alimento extremamente importante, que também tem esse efeito opioide, similar às drogas opioides, é o que? Leite, né? Então, eu vou explicar para vocês o que acontece quando a gente consome leite de vacas que produzem leite tipo A1A1 e tipo A1A2. É um tipo de leite que é comum na maioria das vacas produzirem esse tipo de leite. Então, o que a gente tem nesse leite? A gente tem caseína, a gente tem beta-caseínas, que são as proteínas do leite. Quando a gente tem contato com essas proteínas, com essas globulinas, com essas beta-caseínas, ela proporciona uma digestão meio dificultada, assim, é meio complexo. Né? É uma cadeia gigante de aminoácidos, é uma cadeia de 209 aminoácidos, e no aminoácido 67, a gente tem uma mudança de posição de alguns aminoácidos, né? E aí, isso faz com que a digestibilidade dessa proteína, que é gigante, né? A caseína, ela produza, né? A gente derive dela um tipo de substância opioide, né? E aí, a gente pode ter todo esse efeito de desequilíbrio de microbiota intestinal e desenvolver esse padrão, né, de intestino muito acelerado, com evacuações em jato e, em alguns momentos, com o intestino preso. Então, independente do que você, né, busca ao tirar a proteína de origem animal do seu prato, do seu dia a dia, e a gente está falando hoje do leite e derivados, não importa. Onde eu quero chegar com essa conversa? Que essa proteína, que muita gente, que a maioria das pessoas insistem em continuar consumindo, é extremamente maléfica para o organismo. Então, a gente precisa entender que não é saudável continuar nesse padrão. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo pessoas passando muito mal, e passa mal a vida toda, né? Porque consome muito isso. Consome muito, a gente também tem esse efeito opioide do glúten, né, da gliadina. Então, a gente tem que rever muitos padrões alimentares, que não está saudável, não é isso, né? E a minha proposta hoje é mostrar para vocês que a gente consegue fazer coisas incríveis com ingredientes de origem vegetal, né? E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer leite, queijo e iogurte, porque é um outro padrão, né? Hoje a base da confeitaria, eu acho absurdo, é muito açúcar, é muito derivados de leite, e as pessoas acham incrível, e isso tem levado todo mundo, a maioria das pessoas,
a desenvolverem problemas de saúde, né? Então, a gente tem que buscar alternativas e a gente tem que repensar coisas que a gente faz, que a gente repete a vida toda, né? Repete, 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 acho que é certo. E, não, na verdade, onde a gente está chegando com isso? Né? A gente está chegando num ponto onde está todo mundo doente, todo mundo desequilibrado, e isso não é a solução. Então, vamos repensar, né? E a ideia hoje é trazer para vocês essas possibilidades. Bom, vamos lá. Vamos começar pelos leites, que não tem segredo nenhum. Eu escolhi 2 tipos de leite, né? Porque a gente vai usar os dois tipos de leite para fazer amanhã. O primeiro a gente vai fazer com semente de abóbora. Por que semente de abóbora? Primeiro que eu gosto do sabor, eu acho extremamente interessante. Segundo, é uma semente super rica em proteína. A gente tem, inclusive, né, no mercado, é comum a gente encontrar algumas proteínas veganas, né, que algumas pessoas consomem como suplementação de proteína, à base de semente de abóbora, né? E então a gente tem um teor proteico bem interessante, a gente tem magnésio, a gente tem potássio, zinco, que é extremamente importante para o nosso sistema imunológico, né? E a gente tem uma digestibilidade super boa, né? Ela é gostoso, é bem gostoso, e a gente consegue enriquecer bastante a preparação com esse tipo de leite. Eu não peguei a semente de abóbora com casca, é possível fazer com casca também. Aí a única diferença do pré-preparo de uma semente de abóbora com casca, que é aquela semente que a gente dá para passarinho, para essa semente é o quê? Primeiro que o resultado final de sabor, com casca fica levemente mais amarga. Só para vocês saberem, né? Tipo, vou fazer um leite de abóbora para dar para uma criança, talvez a aceitação não seja tão boa. Quero fazer um smoothie com leite de abóbora com casca, pode ficar um pouquinho amargo, residual. Mas tudo bem. Então, a única diferença que a gente vai ter é o quê? É o tempo de demolho. Então, essa semente sem casca, assim como outras oleaginosas e sementes que eu vou usar para bater, para transformar em leite, eu deixo até umas 4 horas de molho. Porque nesse processo, o que acontece? Eu não vou germinar essa semente. Ela não vai mais entrar num processo de germinação se ela tivesse uma casca, né? Que ainda eu posso avançar nesse processo e realmente transformar essa semente num broto. Mas nesse momento, qual é a finalidade? Algumas finalidades que eu vejo, né? De melhorar a digestibilidade, porque essa semente ela solta, né? Umas substâncias que são mais antinutricionais, todas as sementes têm, então eu sempre deixo as sementes de molho, castanhas, oleaginosas, sempre quando eu vou usar essas preparações, inclusive, já falei aqui, não só as leguminosas, os cereais, então arroz é legal deixar de molho, então a gente melhora, né, a absorção de tudo isso que eu falei que essa semente tem. Outra finalidade e vantagem é que quando ela ficou 4 horas hidratando, eu consigo extrair um leite melhor, assim, porque ela fica mais fácil, ela fica mais macia de eu bater, né? Então, o resultado do leite fica mais cremoso, é gostoso, assim. Outra coisa que eu acho que fica legal de deixar de molho, né, do que se eu pegasse uma semente crua e batesse, que nesse processo de deixar de molho e lavar, eu melhoro o sabor, então ela fica bem mais leve, né? A gente elimina esse sabor residual de amargo e a gente tem um resultado bem legal, bem mais gostoso, tá? Bom, vamos lá, então vamos começar com semente de abóbora, depois eu falo do outro leite que a gente vai fazer. Normalmente, gente, como regra, tá? Regra assim, todo mundo pergunta quanto de água, quanto de semente ou de castanha, nananã, né? Tudo isso depende qual é o resultado que você quer, né? Por exemplo, eu quero um leite mais leve, né? Menos calórico, eu vou pôr um pouco mais de água. Eu quero um leite mais cremoso, eu quero um leite, né, tipo, eu quero fazer um chocolate quente, eu quero um leite mais cremoso. Então, você põe menos água, você vai ter um leite mais gordo ou um leite mais desnatado, né? Na verdade, é isso que muda com relação à proporção de semente, ou, no caso, coco e água. Mas, assim, como uma regra, mais ou menos, né? Eu uso sempre, né, para o dia a dia, assim, 150 gramas de semente ou de castanha
para 400 ml de água. Isso vai me render aproximadamente meio litro de leite, né? Mais ou menos. E aí eu vejo se eu acho que ficou muito cremoso, eu adiciono um pouquinho mais de água ou não, né? Bom, bater sem água não rola, né? Então, aqui eu já separei as quantidades de água. A gente bater. Eu vou mostrar para vocês, né, essa super tecnologia que a gente tem na culinária viva, né, que a gente usa muito, esse voalzinho que a gente chama de panela furada. Tem vários tipos de panela furadas, com buraquinhos maiores, e a gente vai extraindo os sumos, né, os sucos, né, dos vegetais e frutas, enfim. E é extremamente coringa, porque a gente pode fazer bastante coisa com isso, né? Porque, na verdade, eu quero um leite, assim, sem resíduo, né? Porque, enfim, porque eu vou finalizar uma preparação e não é agradável tomar um leite com um resíduo, né? E aí eu vou coar com uma peneira fininha, né? Então, olha, é levemente esverdeado e exatamente interessante, porque é isso que eu vou querer. Amanhã é surpresa, a gente vai preparar alguma coisinha bem legal. Então, eu vou passar aqui, certo? E aí a gente simplesmente né, faz uma trouxinha e espreme, né? Espreme, retira todo o resíduo desse leite e a gente vai ter no final um tipo de farinha, né? E aí é outra coisa que todo mundo me pergunta: o que eu faço com essa farinha? Nunca jogar fora, porque a gente pode aproveitar para bastante coisa. A gente pode desde temperar, fazer um patezinho, temperar limão, azeite, colocar uma especiaria, uma erva, enfim, fazer um patezinho e acompanhar um lanche. A gente pode, nesse caso, ela está super neutra. Eu posso fazer cookies, temperar com melado, colocar uma especiaria, né, colocar um pouco de psyllium, enfim, misturar, fazer uns cookiezinhos e desidratar no forno, por exemplo. Enfim, porque a gente tem um resíduo rico, né? E esse resíduo a gente aproveita, a gente não joga fora. Outra forma de aproveitar esse resíduo, tanto esse quanto qualquer leite que você fizer, eu faço sempre isso, eu pego os resíduos dos meus leites, se eu faço hoje um leite, aí daqui 2, 3 dias faço outro leite, vou guardando esses resíduos. Quando estou com uma quantidade boa de resíduo, eu distribuo numa assadeira com um papel manteiga, alguma coisa, ou não, né? Se for uma assadeira que eu vejo que não vai grudar, eu misturo todas essas farinhas, né? Esses resíduos dos leites. Então, leite de coco com leite de abóbora, com leite de amêndoas e assim por diante. Eu desidrato no fogo bem baixinho, porque eu quero uma farinha. E aí é legal que e eu vou deixando, vou mexendo, vou deixando, e quando eu vejo, depois de uma meia hora, mais ou menos, no forno baixinho, ela tá bem sequinha, eu armazeno num pote. E aí a gente pode brincar, né? É uma farinha super rica, que enriquece meus pães, bolos, cookies, enfim, toda receita que pede, por exemplo, farinha de amêndoas, né? Poderia substituir uma boa parte dessa farinha de amêndoas por essa farinha de resíduo de leite, por exemplo, tá? É uma dica que eu dou, porque vale a pena a gente fazer isso, sim. Bom, vamos lá. Então, eu vou pôr aqui para vocês verem o nosso leite de abóbora, né? Para vocês verem, ó, como ele fica bonito e cremoso. Esse leite, ele simplesmente não tem gosto de muita coisa, né? Cada leite vai dar uma característica, mas eu posso temperar ele. Então, eu posso colocar um pouquinho de alguma especiaria, uma canela, posso colocar, eu gosto de cardamomo, quero colocar um pouquinho de baunilha, enfim, deixar ele neutro. Se quiser dar uma leve adoçada, pode colocar um pouquinho de agave, enfim, a gente pode ter resultados diferentes. Uma outra dica, né, que eu acho que fica bem legal também de a gente dar sabor para o leite,
é bater, por exemplo, com água de coco, né? Então, eu posso pegar o coco, né? Bater com água de coco natural, e aí eu tenho um leite já levemente adocicado. Ou fazer água de coco com outras sementes. Também é uma forma de ter resultados diferentes, certo? Bom, vamos lá. Segundo ponto, segundo leite que a gente vai fazer. Leite de coco. Mais simples impossível, porque não precisa nem deixar de molho, né? Eu peguei o coco, quebrei o coco, tirei a polpa do coco, e esse coco tem o quê? Tem muito cálcio, gente, tem muito cálcio. Ele tem um tipo de gordura insaturada, extremamente interessante para ajudar a controlar os níveis de colesterol, principalmente o colesterol ruim, né? O LDL. Então, é legal, né? Claro, tudo em excesso não, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, tem cálcio, tem gorduras boas que me interessam, tem magnésio, tem ferro, tem complexo B, tem vitamina E, né? Então, tem uma quantidade enorme de nutrientes que vale a pena a gente, né, variar os leites na cozinha. Eu peguei uma polpa, né? Esse coco que eu peguei para fazer, ele estava bem carnudo. Então, eu vou pôr mais água, né? Porque eu quero mais ou menos, eu fiz meio litro de água. Cada garrafinha dessa tem 400, mais ou menos. E aí a gente vai bater, certo? E o processo é o mesmo. Então, a gente vai bater. E a gente vai coar. Deixa eu pegar a panela furada. E a gente vai coar aqui, né? E tudo bem, vamos lá? Muito bem. Aí vocês viram que assim, é mais duro, né? A gente precisa bater um pouco mais, mas é importante bater bem, gente, é importante bater bem para a gente extrair, né, todos os nutrientes que a gente quer, não deixar todos esses nutrientes importantes na polpa. Apesar de virar farinha, que a gente não vai jogar fora, né, nada disso, eu quero um leite rico, né? Então é legal bater bem. Então a gente faz o mesmo processo. Extrai o leite da mesma forma. E a gente guarda a polpa para a gente enriquecer outras preparações. Então é isso. E aí a gente faz o quê? A gente, com essa nossa panela furada, a gente lava direitinho, né? Deixa ela de molho e tal, e guarda. E a gente usa muito, muito, muito. Ela é extremamente prática, né? É um tipo de um voal que não acaba nunca, né? Aquele tecido de cortina. Então, a gente tem o nosso resíduo de coco, né? Farinha de coco. E aqui a gente tem o nosso leite de coco. Vamos lá? É lindo, né? Muito bem. O leite de coco, ele tem uma particularidade super interessante, que é o quê? Ele tem uma densidade, né, de gordura, uma quantidade de gordura importante. Não sei se vocês já tiveram a prática ou o hábito de fazer, é bem comum a gente, tipo, deixar na geladeira e no dia seguinte ele separar. A gente tem uma camada grossa de gordura de coco em cima, a parte líquida, a água, né? A gente tem essa separação. Claro, né, que acontece isso, porque a gente tem uma quantidade interessante de gordura, e gordura separa. Aqui ela está homogeneizada porque a gente bateu, mas se deixar descansar, isso separa, natural. Isso não acontece com os leites que a gente compra, porque lá a gente tem elementos que emulsificam tudo isso, né? Então é bem comum a gente pegar um leite e ler lá que tem algum tipo de emulsificante que é para tornar tudo isso
mais homogêneo, né? E a gente está fazendo em casa, mais saudável. Mas isso a gente só dando as dicas, porque muitas pessoas me perguntam: ah, meu leite separou, será que estragou? Não, não estragou, é só no dia seguinte, se for necessário, dar uma aquecida na garrafa, para dar uma aquecidinha leve nessa gordura e voltar a chacoalhar. Então, o que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai fazer um iogurte. Tanto o iogurte quanto o queijo vão ser a base de castanha de caju, né? Castanha de caju tem bastante cálcio, né? Ela tem uma particularidade que eu gosto bastante, porque ela também, além de dar um resultado bem bom, né, de sabor, de cremosidade e tal, ela é neutra, né? Então eu consigo tanto fazer preparações doces e tem um bom resultado, quanto salgadas. Então hoje a gente vai fazer um start, um começo de um iogurte. Então é rico em cálcio, é rico em magnésio, ferro, vitamina E também, enfim. A gente, ela é bem coringa, eu gosto bastante dela porque ela é bem coringa. O que a gente vai fazer, então, para fazer esse iogurte? Para me dar porque se eu bater só a castanha de caju com água, com um pouquinho de água, eu vou ter uma separação também, né? Eu não vou ter aquele resultado daquele iogurte super cremoso. Então, para me dar como uma forma de emulsificar tanto a parte líquida com essa parte sólida, eu vou usar a carne de um coco verde. Eu peguei um coco verde, aquele coco que a gente bebe água mesmo. Você abre o coco, retira aquela carninha. Às vezes aquela carninha é bem uma polpinha, é uma coisa bem sutil mesmo. Às vezes a gente pega cocos com uma casquinha um pouquinho mais grossa. Então, assim, a gente tem parece, né? Aquela carninha bem fininha que a gente pega de coco. E eu raspei de um coco que tinha mais uma carninha boa até hoje. E a gente vai bater junto como forma de emulsificar esse iogurte, né? O que a gente vai fazer, então? A gente vai bater com água, um pouquinho de água. E eu vou chegar na consistência que eu quero, tá? E aí a gente vai ter um creme. Bem mais cremosinho, mais líquido. Para vocês verem como ficou bonito, né? Uma consistência legal. E aí eu vou observar também, assim, né? Eu preciso de uma atividade de água, assim, interessante, não muito aguado, né, também, mas porque as bactérias, elas precisam de água também, né? De um ambiente mais úmido para se desenvolverem. Então é interessante que não fique muito seco e também não muito líquido, né? Porque o resultado às vezes não fica tão legal, certo? Então, uma coisa que eu não falei, eu deixei essas castanhas de molho umas 6 horas. Castanha de caju eu deixei de molho por umas 6 horas, tá? Bom, vamos lá. Próxima preparação a gente vai fazer também de castanha de caju, que também ficou de molho. Quem quiser anotar a receita, eu vou falar aqui a receita. 160 gramas de castanha de caju crua, deixei de molho por 6 horas, descartei a água, e a gente vai bater ela aqui agora, né? Muito bem. O que mais que a gente vai pôr aqui? A gente vai colocar, eu tenho aqui água, 400 ml de água, eu vou pegar 200 ml e vou colocar no processador, 200 ml. 200 ml de água no processador. 200 ml eu vou pôr na panelinha, que eu vou diluir 4 gramas de agar-agar. Eu sempre falo muito do agar-agar, é coringaça na cozinha, para dar esse efeito de mais gelatinoso, né?
Então, 4 gramas de agar-agar para 400 gramas de água. O que mais que eu vou colocar aqui para bater? Suco de um limão. Para me dar um saborzinho, enfim, eu gosto também, colocar uma colher de sobremesa de levedura nutricional e uma colher de chá de sal marinho, tá? Uma colher de sal, enfim, o sal é meio individual, mas não precisa ser muito. E aí a gente vai bater. Enquanto eu bato, eu vou começar a aquecer meu agar-agar, tá? Então, vamos lá. Começou a ferver, eu vou deixar ela ferver mais uns minutinhos, um minutinho no máximo, né? A gente precisa aquecer, o agar-agar precisa aquecer para a gente ativar ele, para ele gelatinizar, né? Criar o gel, porque é isso que vai me dar estrutura aqui para o queijo, né? E aí a grande dica que eu dou para vocês, que eu acho que eu já vi vários resultados, assim, né? Não é uma receita extremamente, enfim, né? Não tem nada demais nessa receita, mas a única coisa que eu acho que é bem interessante vocês perceberem é a proporção do agar-agar para a quantidade de água e de gordura que eu tenho. Porque se eu ponho muito agar-agar, está super ativado aqui, eu tenho um resultado muito estranho no final. Eu fico com um queijo muito ruim de comer, porque ele fica duro, né? Então aqui, na verdade, ó, não é uma quantidade grande de agar-agar, não vai ficar uma gelatina agora. Não sei se vocês têm o hábito de trabalhar com agar-agar, ele gelatiniza bem rápido, né? Então, assim que eu terminar vou dar um pulsar aqui. Assim que eu terminar de bater, eu já preciso envasar esse queijo, porque se eu deixar aqui no processador, ele vai ficar no formato do processador. Muito bem. E aí, gente, eu vou envasar, assim, dicas, né? Pode envasar nesses potinhos, porque fica fácil de desenformar. Se você tiver um refratário pequenininho, você pode colocar também, né? Então, a gente tem aqui, ó, um creme relativamente líquido, né? Parece que tá líquido. Mas aí vocês vão ver bem como fica o resultado, fica bem interessante. Então, basicamente, a gente tem aqui 2 porções de queijo. E esse queijo, gente, fica com uma consistência incrível. Como eu falei, vocês vão ver, eu já coloquei, a minha preocupação era de envasar, né, para a gente poder agora poder conversar isso daqui rapidinho. Se eu deixar meia hora na geladeira, fica um queijo de corte, bem legal, leve, dá para fazer, colocar no meio do pão, fazer queijo quente, enfim, fica bem, bem legal. Dicas, né, que eu queria dar para vocês. Então, assim, a gente espera ele dar uma esfriada, né? Então, lembrando, né, do tipo de plástico, livre de bisfenol, né? É importante, se a gente for envasar um plástico que tenha essa característica, esperar ele dar uma esfriada para cobrir, para não formar bolinhas de água aqui, né? Para não condensar. Que mais que eu queria falar para vocês? Não precisa ser nesse formato, nesse tipo de embalagem, claro que não. Outra coisa, o tipo de agar-agar, eu já falei algumas vezes aqui, vou falar de novo, porque eu já vi pessoas que fizeram e compraram um tipo de agar-agar que ele é mais escuro, ele vende a granel, né, nas lojas de produtos natural. E esse tipo de agar-agar ele não funciona aqui, porque a proporção que eu vou precisar para ter esse resultado, eu nem sei falar para vocês, porque eu não uso esse tipo de agar-agar. Eu não consigo um bom resultado. Já comprei, já experimentei e não dá. Eu sei que muita gente consome esse agar-agar como forma de diminuir a sensação de fome, porque é uma alga. Enfim, ela pode ter uma finalidade, mas aqui nesse tipo de preparação que eu quero, eu não consigo um bom resultado. Isso é importante, porque
se você usar o agar-agar errado, você vai ter um resultado não bom, não vai ficar bom. E aí você vai desperdiçar ingredientes nobres, né? A gente está falando de castanha de caju aqui, enfim. Então, fique atento a isso. Isso é uma dica importante que eu queria falar para vocês, tá? E esse tipo de agar-agar que eu uso é o agar-agar Cantem. É um agar-agar bem fininho, parece bem um pozinho bem fino, branco, né? A gente encontra em lojas de produtos orientais, a gente encontra em lojas de confeitaria, também tem potinhos de agar-agar, né? E é isso. Então, vamos lá. Recapitulando, a gente fez 2 leites, leite de coco e leite de semente de abóbora. A gente fez o nosso iogurte de castanha de caju, que vai ficar fermentando, né, de hoje para amanhã. E a gente fez um queijo tipo Minas. Uma coisa que eu queria, na verdade, falar para vocês, né, que me veio agora, a gente pode fazer outras lives falando de outras técnicas de se fazer queijo, porque esse é um queijo meio tipo Minas, rápido, né? Assim, nosso bate-papo a gente já tem um queijo pronto. Daqui meia hora eu posso pôr no pão e pronto. A gente tem queijos que demandam um processo assim de cura, de fermentação. Então, queijo fermentado e curado. A gente pode fundar um queijo, né? Então, a gente tem várias técnicas de ter queijos à base de castanhas, né? De sementes, e só usando uma forma diferente de preparar, né? Ativando ou com probiótico primeiro, ou não, ou colocando um fungo para fungar, enfim, tem várias técnicas de se fazer queijos mais elaborados, né? E aí a gente não finaliza numa live, porque você tem queijos que demoram semanas para ficarem prontos, e talvez, né, a gente tem... Aí isso, o que acontece? Na verdade, a gente acaba tendo queijos caros, né? Porque demora bastante tempo para a gente poder consumir, ou, enfim, comercializar. Muito obrigada pela presença de vocês, enfim, por compartilhar o tempo de vocês aqui. Gosto bastante de poder contribuir. Beijo para vocês. Obrigada.